Bom dia, terceirão. Como estamos? Tudo bem? Mais uma aulinha de geografia? Todo mundo se cuidando, todo mundo dentro de casa, comportadinho, máscara, álcool em gel. Eu agora estou mais tranquila, porque assim, ó, eu continuo usando álcool em gel, eu tenho a minha máscara e agora eu arrumei o meu médico. Então, não tem mais problema nenhum, preocupação nenhuma. Se eu sinto qualquer coisa, eu pergunto pro meu médico e agora tá tudo tranquilo, né? Boba, né? Eu sei. Pessoas, isso é saudade. Isso é muito tempo dentro de casa. É saudade de vocês, é saudade da nossa sala, é saudade do terceiro EM, é terceiro EMA, né? Professor dentro de casa, pensa, eu não nasci para ser AD, para ser ensino à distância. Eu preciso de vocês, eu preciso de risada de vocês, da conversa, do papo. Preciso de vocês me pedindo, professora, posso ir no banheiro? Professora, posso tomar água? Até disso eu sinto saudade. É mole? Mas, se é para o bem de todo mundo, se é para cuidar de todo mundo, se é para nossa saúde, a gente continua por aqui. Um recado para os pais. Nós estamos fazendo o máximo, nós estamos nos esforçando, nós estamos, tanto quanto vocês, passando pelas mesmas sensações, pelas mesmas preocupações com os nossos filhos, com os nossos pais. Estamos fazendo o máximo para não deixar os nossos alunos sem o conteúdo. Espero que a gente tenha alcançado vocês também, tá? Um beijão para os pais, um beijão para as mães. Vamos lá, meus meninos. A apostila que falava sobre localização do Brasil, sobre cartografia, que falava também sobre a parte das noções cartográficas, a gente já encerrou. E a gente, para terminar agora a última partezinha, nós temos 2 aulas. Então, nós temos lá a aula da 2B agora, tá? A frente 2B, a terceira aula sobre migrações. Então, quem quiser me acompanhar, aula 2B, terceira aula, migrações. A gente começa igual a gente faz em sala de aula, falando sobre alguns conceitos, nivelando informação. E para isso, pessoas, quando a gente fala em migrações, um tema assim, ó, que tá na mídia direto, que todo mundo fala, não tem como fugir, vai cair em vestibular, vai cair em Enem, isso é tema que não sai da televisão, não sai da mídia. Mesmo em época de coronavírus, tem a preocupação com os refugiados, tá? Então, quem são os refugiados? De acordo com a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, da ONU, um braço da ONU que trata dos assuntos ligados aos refugiados, os refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país, mas por uma causa muito séria, por um real temor, por um medo real de perseguição por motivos de diferenças de raça, religião, nacionalidade, por diferenças de opiniões políticas, por participação de grupos sociais. Então, eles saem do seu país obrigados por medo, tá? Não é opção deles. A partir daí, os outros conceitos, pessoas. Coiotes é uma gíria, né? Um termo usado para falar das pessoas, dos contraventores, dos criminosos, na verdade, né? Que atuam ajudando a imigração ilegal. Eles cobram por isso, eles mostram caminhos, rotas, meios de transporte. Claro que não são meios de transporte seguros, claro que não tem nenhuma responsabilidade, né? Então, esses coiotes, eles ajudam na travessia, na entrada das pessoas em outros países de forma ilegal. Frontex, dá uma olhadinha lá na apostila de vocês, Frontex é uma agência europeia. Essa agência europeia, ela cuida das fronteiras externas da União Europeia, tá? Então, dentro da União Europeia, as pessoas transitam, as mercadorias transitam sem passaporte, sem precisar de visto. Claro que as pessoas que são dos países membros, né? E tem que ter alguma organização para cuidar das fronteiras gerais, né? Da borda da União Europeia. E quem faz esse serviço é a Frontex. Um outro termo bastante usado, o acordo change ou espaço change. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa que a União Europeia e não é. Esse acordo também é de livre circulação entre pessoas, mas nem todos os países que fazem parte desse acordo estão na União Europeia e nem todo mundo que está na União Europeia faz parte do change. Exemplo, nós temos lá a Irlanda, que faz parte da União Europeia e não assinou o acordo change. Nós temos, por exemplo, a Noruega, a Suíça, a Islândia,
que fazem parte do espaço Schengen, mas não fazem parte da União Europeia, certo? Então, esse acordo especificamente trata da livre circulação de pessoas nos membros integrantes, nos membros que assinaram esse acordo, tá? Um outro termo bastante usado na economia, a primarização. A primarização da economia são os países que adotam um mercado, adotam um modelo econômico que investe em atividades agrícolas de commodities. Então, é um tipo de produto, de mercadoria de interesse global, por isso commodities, e os países que fazem primarização, eles priorizam esse tipo de atividade. Por exemplo, plantio de algodão, de café, o leite, coisa desse gênero, tá? Um outro termo, tá lá embaixo na apostila de vocês, ainda na página 1, sunitas e xiitas são subgrupos do Islã. Eles são seguidores da religião islâmica. Os sunitas são maioria, são entre 85% e 90% dos islâmicos. Os sunitas, eles veneram o Corão e Maomé, e eles se consideram mais ortodoxos, mais rígidos, mais seguidores fiéis dos textos do Corão, tá? E tem uma característica neles que eles acatam, eles atendem às autoridades do Estado. Já os xiitas, eles são chamados de fundamentalistas radicais, mas uma das características deles é que eles têm uma interpretação independente e imutável dos textos islâmicos, tá? Então, essa é a grande diferença. Em alguns lugares do mundo existem alguns conflitos entre esses dois subgrupos, mas, em geral, tanto os islâmicos, sunitas, quanto os xiitas são pessoas comuns, normais, como nós, que seguem uma religião específica deles, tá? As pessoas costumam confundir, achar que todo islâmico, todo sunita e xiita são terroristas. Não é verdade, certo, pessoas? Movimentos horizontais de migração, para quem quiser acompanhar na página 2, migração é o deslocamento da população. Gente, para ser migração, não é uma ou duas pessoas que se deslocou de um lugar para o outro. Tem que ser um número representativo, tá? E eu chamo, assim, ó, nós temos dois conceitos. Nós temos lugares que são atrativos, que atraem pessoas. Por exemplo, Estados Unidos, por causa da condição econômica estável, ele acaba atraindo pessoas para lá. Então, ele é uma área de atração. Já nós temos lugares no mundo que de conflitos, de guerra, de fome, de climas extremos, de problemas sociais que acabam repulsando as pessoas, tá? Então, área de repulsão e área de atração. A emigração, as pessoas que saem de algum lugar, elas saem de áreas de repulsão, tá? Então, emigrar é quando você está saindo de algum lugar. E imigração, as pessoas que migram, elas chegam nas áreas atrativas. Por exemplo, as pessoas que chegam lá nos Estados Unidos são os imigrantes. As pessoas que saem do Brasil para ir para os Estados Unidos atrás de melhores condições de vida são os emigrantes, tá? E saindo e entrando. Eu posso classificar as migrações de acordo com o espaço. Se é entre países, migração externa. Se é dentro de um país, migração interna. E ela pode ser da área rural para outra área rural, de uma área urbana para outra área urbana, de um espaço rural para a área urbana, que a gente chama de êxodo rural, que muitas vezes provoca os inchaços das cidades, os problemas sociais e econômicos, porque essas pessoas da área rural não encontram espaço tanto para trabalhar quanto para morar na área urbana. E ainda temos a migração interna do urbano para o rural, certo? Muitas pessoas acabam fugindo das áreas de agitações de áreas urbanas e vão para a área rural. A classificação de acordo com o tempo, a migração pode ser temporária. Os nômades que vão atrás de comida, acabou a comida, muda para outro lugar. Pode ser sazonal, a mudança de acordo com a estação do ano, tá? E aí, quando essa mudança sazonal ocorre entre dois lugares definidos, a gente chama de transumância, tá? Todo ano tem na época da colheita, na primavera, e as pessoas saem de um lugar e vão para aquele outro lugar. Quando é um lugar definido e ocorre sempre igual, a gente chama de transumância. É uma migração sazonal chamada de transumância, tá? Os movimentos pendulares, lembra do pêndulo, aqueles relógios assim, ó, o pessoal que faz aqueles de hipnotismo, o pêndulo que vai e volta. Então, esse movimento pendular tem esse nome
Porque essa migração, ela ocorre diariamente. A pessoa sai de uma cidade que ela dormiu e vai para outra cidade trabalhar. Trabalha o dia inteiro, volta para a cidade para dormir. Então, as cidades onde ela dorme são chamadas cidades dormitórios, onde elas dormem, não onde elas moram, na verdade. E diariamente elas saem desse lugar, né, para ir trabalhar em outro lugar. Então, é migração pendular. A migração permanente é aquela que a pessoa vai e fica, é definitiva. Ainda podemos classificar a migração de acordo com a organização. Ela pode ser forçada, espontânea, estimulada ou controlada. Forçada, os escravos que vieram da África para o Brasil. Não preciso dizer mais nada, né? Obrigados, escravos, forçados. Migração espontânea. Os brasileiros que saem do Brasil vão para os Estados Unidos atrás de melhores condições de vida, atrás de emprego, de dinheiro, são apelidados de brazucas. Eles saíram do Brasil por vontade própria, foi um deslocamento por decisão deles. Então, migração espontânea. Pode ser estimulada. Por exemplo, vamos supor que vocês façam um vestibular, passem num curso, se tornem excelentes alunos, e aí uma empresa da Europa, da América do Norte, da Oceania, investiga a sua vida e descobre que você é um gêniozinho. E ele te dá casa, comida, salário alto e diz, vem trabalhar comigo. Ele está te estimulando, ele está te convidando. Migração estimulada, tá? Temos ainda a migração controlada. Pessoas, migração controlada, tanto vale para sair quanto para chegar no país. Por exemplo, Estados Unidos, para você entrar, você é submetido a um monte de regras. O visto para chegar nos Estados Unidos passa por um controle de diversas regras. Existem países que controlam a saída, por exemplo, a China, a Coreia do Norte. Então, são migrações controladas, sempre que tem regras que delimitam a entrada ou a saída, é chamada de migração controlada. Ocorreram diversos grandes correntes migratórias no mundo. Quem quiser acompanhar, nós estamos na página 3 da apostila. Entre essas grandes correntes, entre 1870 a 1930, a Europa passou por um período de dificuldades. Por questões de avanços na saúde, a gente teve uma expectativa de vida maior, uma maior natalidade. Com isso, também a gente teve, coincidentemente, na época, tinha alguns problemas com a agricultura, e aí gerou escassez de alimento. Os europeus saíram da Europa e foram para países da Ásia, da América, da África, da Oceania, em busca de um lugar para morar, em busca de melhores condições. Então, nós temos um grande fluxo migratório entre 1870 a 1930, inclusive para o Brasil, tá? Europeus vieram, italianos, alemães, que vieram para o Brasil nessa leva também, tá? Correntes migratórias também do período atual. As causas atuais para as correntes migratórias do mundo: pobreza, desigualdade, a globalização que faz com que capitais e investimentos mudem de um país para o outro, dificuldades político-econômicas, por exemplo, as questões dos exílios políticos, declínio de natalidade, aumento de número de idosos, faltou um acentozinho ali em números, perdoe-me. Quando um país tem uma taxa de natalidade caindo, aumento de idosos, vai faltar mão de obra. Então, vai incentivar a migração. Diferenças religiosas, pessoas que estão fugindo de conflitos, e ainda até migrações, por exemplo, no esporte, jogadores, técnicos. Os movimentos migratórios da atualidade, para quem quiser acompanhar lá na página 5, nós temos assistido bastante notícias trágicas, né, de refugiados que têm morrido na região do mar Mediterrâneo, atravessando da África para a Europa, vindos mesmo da África, vindo também de alguns países da Ásia. Em 2015, a ONU registrou 350 mil imigrantes que foram em direção à Europa. Desses 350 mil, 2.500 morreram tentando a travessia do mar Mediterrâneo, tentando entrar na Europa. Lembrando, mais uma vez, que refugiado, ele não teve opção, ele foi obrigado a sair da sua casa, do seu país. E ainda um outro dado, em 2015, o comissariado da ONU, ele falou que a gente estava com 520 milhões de refugiados no mundo, e esse número só vem subindo. Para encerrar, pessoas, lá na página 6, um conceito bem triste, né? Bem chato. A xenofobia. Não aceitação, preconceito, aversão, desrespeito, ataques ao imigrante.
As causas, segundo essas pessoas que atacam, que desrespeitam, é que eles têm medo de perder o emprego. Então, medo do desemprego. Que eles têm medo que eles sejam terroristas. Não é por aí, né? Eu acho que a causa maior da xenofobia é a ignorância. Certo, pessoas? Meus queridos do Terceirão, obrigada por me escutarem, obrigada por assistir minha aula. Sigam fazendo exercícios a partir da página 6 até a 13. E se tiver alguma dúvida, me pergunta. Eu estou ali para atender vocês, tá? Deixa eu dar um beijo aqui em tela grande. Deixa eu voltar aqui. Beijo, Terceirão. Tchau, tchau, Ema. Tchau, tchau, hein? Deus abençoe vocês. Protejam-se, cuidem-se e cuidem dos seus.